Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz e fazendo jus ao princípio de tecer conteúdos reflexivos para que o torcedor santista tenha uma alternativa de entender um pouco mais sobre o cotidiano e dos fatos históricos do clube. Eu não poderia ficar indiferente a um episódio que, infelizmente, para quem acompanha de perto a modalidade, acabou ficando triste, e mesmo aqueles que são indiferentes, que não gostam muito, torcem o nariz, mas que sabem que a imagem do clube realmente fica comprometida de uma maneira ou de outra. Isso é uma tragédia anunciada que infelizmente se consumou com o rebaixamento das Sereias da Vila pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O Santos, a 2 rodadas do fim da competição, já respirava por aparelhos. A partir depois do longo intervalo dos Jogos Olímpicos, que tinha um certo respiro depois daquela vitória diante do Grêmio, a equipe tinha que ganhar, além das 2 partidas restantes, torcer por uma combinação de resultados para se livrar do rebaixamento inédito. Como, por exemplo, torcer para o Real Brasília, que era o mais próximo do Z4, e isso a 4 pontos de distância do Santos, não poder fazer um único ponto sequer nos seus 2 jogos. Só que do lado do Santos, tinha que, além de vencer o Botafogo do Rio, na Vila Belmiro, tinha de vencer também o Internacional de Porto Alegre, que também tinha chances remotas de cair, tá, fora de casa. Só que não deu nem para ter uma dose de esperança, porque as Sereias não conseguiram sequer fazer o dever de casa. A poucos segundos do fim da partida, elas levaram um gol que culminou no empate com a equipe carioca, que já estava rebaixada, e acabou arrastando as Sereias junto para esse rebaixamento inédito, vergonhoso, e resultante de um processo que começou lá no ano passado, a partir de setembro de 2023, às vésperas do Campeonato Brasileiro Feminino das semifinais com o Corinthians, com a divulgação de cartas anônimas atribuindo ao então treinador Cleiton Lima um comportamento agressivo que vinha se refletindo meses antes, que culminaria inclusive supostos casos de assédio moral e sexual junto com o seu auxiliar Júlio Rezende. Essas cartas acabaram tendo como destinatária a então coordenadora de futebol, Aline Xavier, que, segundo as atletas, conforme matérias publicadas na ESPN Brasil, no portal GE, teria, digamos, daquela dose de, entre aspas, passada de pano, não dando muita relevância ao teor das denúncias. Enfim, Cleiton Lima acabou colocando oficialmente o cargo à disposição, foi seguida de uma sindicância, e que talvez certos detalhes que é bom a gente poder refletir aqui, que não foram, infelizmente, até para quem acompanha de perto o desenrolar desses acontecimentos, talvez tenha ignorado alguns aspectos que sim tenham se influenciado mais, até, por exemplo, nas escolhas do elenco para 2024, que acabou sendo fruto dessa debandada das jogadoras, dos profissionais que foram designados e da decisão, inclusive, de reintegrar o Cleiton Lima, né, em todo esse cenário comum. Essa parte que foi ignorada, eu vou bater na tecla aqui, que foi relativa à sindicância interna. De acordo com as matérias, as jogadoras acabaram, digamos, de certo modo, sentindo um pouco que deixadas de lado, desamparadas, e num cenário em que talvez a ouvidoria interna do clube e também do seu departamento de compliance acabaram desencorajando-as em não dar prosseguimento à queixa-crime contra Cleiton Lima, ou seja, não prestar boletim de ocorrência. Fato, inclusive, acabou sendo vindo como grande argumento para que o próprio Cleiton acabou, além de ser reintegrado, também o próprio Cleiton também buscar na justiça comum, né, os seus direitos relativos à indenização por danos morais, inclusive até indiciando uma de suas atletas que teriam confessado a autoria dessas cartas, atribuindo a ele esses comportamentos. Grande parte das jogadoras, com toda certeza, não interpretou isso de uma maneira positiva, pelo contrário, conforme que se apurou nas reportagens, um lado que acabou sendo ignorado, inclusive, até por veículos da mídia local aqui de Santos, o fato delas não terem prestado boletim de ocorrência foi justamente, talvez, de que a ouvidoria, a diretoria, os responsáveis pelo compliance teriam, né, bombardeado, e apenas reproduzindo uma das matérias, bombardeado mensagens
das atletas a respeito de campanhas de assédio moral, de assédio sexual, e de que, por exemplo, não havia a necessidade de levar adiante na esfera criminal essas denúncias e de que somente e única e exclusivamente elas teriam que relatar isso por um intermédio da ouvidoria e do departamento jurídico do clube. Isso foi feito, pelo menos, do lado das atletas. Cleiton Lima não recebeu nenhuma queixa-crime por parte de nenhuma das atletas até o presente momento e acabou servindo de base para que depois, né, a administração atual, agora na pessoa do Marcelo Teixeira, por intermédio das profissionais, aí respectivamente, a Aline Xavier agora como supervisora e a Thaís Picatti, que teria sido indicada pelo já falecido Modesto Roma Júnior a seguir na parte da coordenação. Modesto, inclusive, que muito se fala, que também tem sido também parte da responsabilidade pelo que aconteceu, ele justamente, ironicamente, com o histórico de ser um grande, né, incentivador da modalidade, o fato que, inclusive, uma das atletas que saíram, que foi a quarta zagueira, Tayla, através do seu perfil de Instagram, logo depois do falecimento do Modesto, teceu comentários de agradecimentos a ele pelos esforços. Porém, né, antes de falecer, de acordo aí com pessoas ligadas ao clube, Modesto, mesmo não sendo, né, seguindo efetivamente cargo no clube, por problemas de saúde, teria dado, sim, a palavra final pela decisão da volta do Cleiton Lima. Isso é apenas reproduzindo isso aqui, se isso for verdade ou não. Sinta-se à vontade quem estiver lendo esse conteúdo para desmentir ou confirmar essas afirmações. O fato é que criou-se, com esse ambiente da sindicância, uma relação que se deteriorou com o Cleiton Lima fora, mas com a Aline Xavier mantida no cargo. Não somente mantida, como também promovida de coordenadora a supervisora de futebol. A relação entre as atletas com a Aline, com certeza não deve ter sido nada bom, com a própria Aline, inclusive, ainda como um cargo de coordenadora, dando a decisão de demitir grande parte da comissão técnica, o departamento de psicologia, por exemplo, que foi uma das vozes refletoras das matérias publicadas, reproduzindo aí o conteúdo e esses testemunhos das jogadoras de forma anônima, fisioterapeuta, enfim. Com isso, aí houve a parte da transição de gestão, na qual Marcelo Teixeira recebeu, supostamente, o parecer do Departamento de Compliance, que entendeu que não havia consistência e não havia, né, realmente motivos para prosseguir com esses episódios, com esses testemunhos tristes. E eles entenderam que a decisão de reintegrar Cleiton Lima poderia ter sido a mais apropriada, uma forma de restaurar o prestígio histórico que o Cleiton Lima tem como profissional no clube. Felizmente, infelizmente, eles não souberam medir as consequências dessa decisão, que foi a pior possível, e todo mundo viu, com as manifestações de jogadoras, não somente ex-atletas, já ex-atletas do Santos, como todo o universo das equipes do futebol feminino e também das imagens que correram o mundo, né? Um gesto de jogadoras adversárias tapando a boca, nada mais, nada menos como refletindo, bem, o estado de espírito que as ex-atletas sentiram quando estavam sob a sindicância interna do clube. Porém, aí seguiu-se aí a decisão do Cleiton Lima entregar novamente o seu cargo, tá? Talvez em definitivo, e ele, pessoalmente, dá prosseguimento aí ao seu procedimento de dar queixa-crime também pessoal, né, para ressarcir moralmente esse problema aí moral que ele agora está apresentando. Bem, o Santos agora teve que lidar com uma reformulação de elenco, fruto realmente do que aconteceu. Marcelo Teixeira deu coletiva de imprensa, alegando, por exemplo, contando com o vínculo de renovação automática, que é de praxe nas jogadoras do Santos, mas o fato é que pelo menos 14 atletas não quiseram mais fazer parte do Alvinegro Praiano a partir de 2024. A equipe, o clube como um todo, teve que começar praticamente uma equipe parcialmente do zero, né? Que algumas atletas permaneceram, né? Aquelas que talvez tenham sido um pouco mais leais ao Cleiton Lima, mas de grosso modo
a equipe do Santos teve que ser feita aí quase que praticamente do início, né? E que não foram a contento das profissionais que estavam no ano passado, um elenco teoricamente bem fraco que se mostrou, as peças de reposição não vingaram, infelizmente agora vamos ter que lidar com a equipe na segunda divisão, né? O fato de terem indicado a Thaís Picatti, aí dá para se dar a responsabilidade de cada peça importante no que aconteceu. A Thaís, que é uma ex-jogadora do Santos, goleira, e que depois de 2017 desempenhou cargos administrativos, né, importantes para disseminação de torneios, por exemplo, quando teve na Federação Paulista, foi uma das principais responsáveis pelo surgimento de competições de base da modalidade, do Campeonato Paulista Feminino também, um currículo de respeito, mas pelo que eu pude perceber aqui, ela não tem ainda, ou pelo menos não tinha alguma experiência de recrutamento, ou seja, da parte oficial de recrutar atletas. Talvez isso também tenha influenciado no que aconteceu, sim, na pouca experiência que a Thaís tem, né, nesse quesito. E a Aline Xavier, por sua vez, mantida no cargo, como eu disse, né, foi agora a grande responsável e tida como com uma grande relação de amizade que tinha com o Cleiton, também corroborou com as decisões, concordou com as reformulações de elenco. E agora tivemos aí os outros profissionais, 2 profissionais que, além do Cleiton, não conseguiram fazer a equipe das Sereias vingarem, com 2 derrotas seguidas e uma série de derrotas, inclusive goleadas humilhantes, a pior campanha que a equipe do futebol feminino do Santos teve na sua história. O que dá para se concluir com isso é que, infelizmente, as decisões tomadas por parte tanto da anterior como da atual, sim, são culpadas. Dá para se atribuir, sim, a responsabilidade nisso. Porque agora, Marcelo Teixeira, uma forma de tentar minimizar a responsabilidade, publicou, por intermédio do site oficial do clube, uma matéria bem cínica, que dá para dizer assim agora de opinião, tentando relativizar o fato de que recebeu da gestão anterior esse cenário. Só que, digo bem cínica, depois de saber, por exemplo, que grande parte, ou pelo menos um profissional deste tal departamento de compliance também esteve à frente da sindicância interna e está no cargo, e talvez possa ser o emissor do que tudo aconteceu, né, de fato, nesta nebulosa sindicância interna que implodiu, sim, o futebol feminino do Santos. De atletas que agora, uma relação de quase família que tinha, né, de anos e anos, acabou se quebrando com esse acontecimento. Olha, não dá para se concordar com as afirmações tanto do parte oficial do clube como do próprio Marcelo Teixeira, sabendo que pelo menos tem profissionais que fizeram parte disso e que poderiam dar um entendimento maior, ou dar um portfólio maior, ou dar uma transparência maior, para que as decisões tomadas não teriam esse rumo, que acabaram sendo a pior possível para o clube. Então, sim, infelizmente, Marcelo Teixeira, que gosta de se gabar tanto do fato, durante a sua gestão, na década de 2010, de ter sido um dos idealizadores da Libertadores Feminina, na época que tinha a Marta, da primeira passagem da Cristiane, parou no tempo. E agora vai ficar com essa mancha na história, na decisão dos erros que cometeu, dos profissionais que ele designou, das decisões que ele corroborou, ainda que distante, e que torna ainda mais responsável por isso, porque talvez ele poderia ter sido um pouco mais próximo, e também por parte do fator que ele disse, de que o futebol feminino tenha sido prioridade, não foi realmente o que se viu logo no começo da sua gestão, quando, por exemplo, antes de tomar posse do cargo já eleito, já tinha anunciado os jogadores do futebol masculino, por exemplo, e tanto que no futebol feminino, pois o que se viu foi a partir do início do ano. Só para se ter uma ideia, né, e aí isso vai ser direcionado para aqueles que talvez atribuem a responsabilidade nas atletas que se foram, né, que acabaram, inclusive, vou mencionar aqui,
que desmentiram a própria Thaís Picatti durante a coletiva de imprensa que anunciou o regresso do Cleiton Lima, que ela teria contatado as atletas, que a abordagem delas teria ouvido as jogadoras que enquanto eles estiveram no clube, pelo menos 9 das 14 jogadoras, depois logo das declarações da Thaís, se pronunciaram nas redes sociais dizendo que isso não aconteceu. Que enquanto estiveram no clube, elas não foram ouvidas. Bom, esse fator, se isso tivesse ocorrido, por exemplo, no masculino, imagino, por exemplo, algo não próximo disso que nós tivemos, talvez não muito diferente, de jogadores, por exemplo, que cometeram atos de indisciplina do clube, né? Alguns, inclusive, como até um certo baixinho que ainda tem vínculo com o Santos, mas que está emprestado lá no Sul, com vários históricos de ter chegado atrasado nos treinamentos, mas que o grupo de torcedores ainda depositava sua confiança moral nele, né? Até o histórico de ter trazido do aeroporto. Se isso tivesse ocorrido do masculino, realmente, será que haveria tanto julgamento, por exemplo, a condenação por parte das ex-atletas, das jogadoras, das Sereias da Vila, por exemplo? É uma coisa para se refletir, porque se realmente fatos como esse, não lógico, né, parecidos, tivessem ocorrido no futebol masculino, talvez a seletividade teria falado mais alto. Então, infelizmente, esse episódio vai ficar marcado e a gente vai agora ter que recobrir das cinzas, além do masculino, também do feminino. Decisões erradas e baseadas numa análise superficial, na base do entendimento realmente apenas para jogar para a torcida, apenas como forma de manter o marketing e a imagem do clube. E, infelizmente, vamos pagar por isso, né, da pior forma possível, manchando uma tradição ilibada que era antes das Sereias da Vida. Isso vale para o departamento, sim, da diretoria do Santos, da ouvidoria e do tal compliance. Né? O que é o compliance? Que nada mais é do que, alguém não sabe, compliance é aquilo que é um organograma que foi criado na gestão anterior de fazer cumprir as regras de uma empresa. Talvez isso realmente não tenha sido cumprido da maneira como deveria ter sido feito. Então, esse é o meu ponto, e pode discordar de mim, concordar, ou pelo menos elucidar alguns fatos aqui com uma coisa que eu falei, você pode desmentir, mas pode também, talvez, ajudar a contribuir para que a instituição como um todo possa tomar uma lição disso e seguir mais forte em todas as modalidades. Deixe sugestões e críticas na seção de comentários. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu.